Olá a todos, eu sou Alcides Zora, professor de ensino superior. Neste vídeo vou abordar mais um dos conteúdos da mecânica dos materiais. Na aula passada foi apresentado o conceito de tensão e na aula de hoje, dando continuidade à disciplina, eu vou fazer um breve comentário sobre os principais tópicos do capítulo 2, tensão e deformação, e na sequência resolver um exercício específico. Deixa eu só mudar aqui a tela. Bom, antes de mais nada, é importante entender que mesmo que uma estrutura ou máquina opere dentro dos limites do coeficiente de segurança, isso não vai nos garantir um bom projeto, porque sempre vai existir a possibilidade de que as cargas impostas a essa estrutura ou máquina gerem deformações, e essas deformações causem interferência com outras estruturas ou algum outro elemento de máquina, ou até mesmo que causem uma deformação permanente desse elemento ou estrutura. Então, deixa eu só mudar aqui a minha tela para a gente iniciar a apresentação. Bom, tensão e deformação, mecânica dos materiais. Em relação ao conceito de deformação, aparecem três conceitos. Um é a deformação delta. Ela é uma variação linear em função da tensão axial que é aplicada. Essa variação ela é função da carga que é aplicada, da sua área e do material que está sendo aplicada essa carga. Aparece também a deformação específica normal, epsilon. Essa variação específica normal ela é a própria deformação do componente por unidade de comprimento, ou seja, ela é uma medida de variação percentual dessa deformação em relação ao comprimento. E existe também a deformação de cisalhamento. Essa deformação de cisalhamento é uma deformação angular causada por tensões cisalhantes. Do ponto de vista da mecânica dos materiais, é mais importante considerar o gráfico tensão, deformação específica normal, porque ele só depende do material e fornece propriedades importantes, como por exemplo o modo de elasticidade, e ainda caracteriza o comportamento do material, se ele é dúctil ou se ele é frágil. Então, de maneira geral, o que se observa quando você submete esses materiais, seja dúctil ou frágil, a ensaios de tração, compressão ou cisalhamento, é uma sequência de fases que vai depender do tipo de ensaio e do material que está sendo submetido a esse ensaio. Então, por exemplo, a gente tem aqui nesse primeiro gráfico tensão, deformação específica normal, um material dúctil, nesse caso aqui é um aço estrutural, ele é uma característica do aço estrutural em que ele tem quatro fases distintas. Essa fase 1, em que você tem uma elevada aplicação de carga e uma deformação específica normal muito baixa, 0.0012, até atingir o ponto em que você tem uma tensão de escoamento. A partir desse ponto de escoamento, você entra na fase 2, em que você tem uma pequena aplicação de carga e uma grande deformação, que é a fase de escoamento. Essa fase 1 é uma fase que a gente chama de fase de resistência. A partir da fase 2, você tem a fase do encruamento. É uma fase em que você aumenta a carga e a tensão também aumenta, mas não de maneira proporcional, que nem acontece aqui na fase da resistência, até o ponto em que você alcança a tensão em que a sua seção que está sendo analisada, ela começa a diminuir de área, a diminuir de tamanho, e entramos na fase de fricção, em que você consegue continuar fazendo com que o material escoe, mesmo diminuindo a carga, até o ponto em que você alcança essa tensão última aqui, que é a tensão em que efetivamente você consegue romper
o seu material. Do ponto de vista, mesmo que o material seja dúctil, não necessariamente ele vai possuir todas essas fases. Então, por exemplo, nesse outro gráfico aqui, o que a gente observa para o alumínio é que, sendo submetido à tensão, deformação específica normal, é que a fase 2 é ausente. Então, para o alumínio, ele não vai ter uma fase de escoamento, ele sai direto da fase de resistência para a fase de encruamento e depois para a fase de estricção, até o momento de ruptura. Já para materiais frágeis, o que se observa é que só existe a fase de encruamento até o ponto em que você consegue efetivamente romper o seu material. Do ponto de vista da mecânica, é importante entender dois aspectos. O primeiro é que para os elementos, para os materiais e os elementos mecânicos avaliados na engenharia, o que a gente considera para o cálculo de projeto é essa tensão última aqui como limite de resistência ao escoamento do material, na hora que você está calculando o seu coeficiente de segurança. E outro ponto importante é entender que esse gráfico tensão-deformação ele permite a gente separar a característica do material em duas partes. Então, a primeira é quando ele está nessa fase 1 de resistência aqui até o ponto da tensão de escoamento, se a tensão aplicada na sua estrutura estiver igual ou abaixo dessa tensão de escoamento, imediatamente abaixo dessa tensão de escoamento, a gente garante que na hora que for retirada a carga, a deformação volta a ser a seu ponto zero, ou seja, é uma fase de regime elástico. Do ponto de vista plástico, a deformação vai ser permanente somente se a tensão da sua estrutura ou elemento de máquina for acima da tensão de escoamento. Então, isso são duas observações importantes que a gente consegue obter desses gráficos tensão-deformação. O que vemos também aqui na fase 1 é uma relação direta entre tensão e deformação específica. Essa fase é o que a gente chama de lei de Hooke, ou seja, tensão é proporcional a essa deformação específica, sendo mais específico, tensão é igual a essa proporção vezes deformação específica normal. Esse valor aqui proporcional é o que a gente define como módulo de elasticidade. Ele é justamente a inclinação da reta. Então, lembrando, né, para cada tipo de material você vai ter uma inclinação de reta. Essa é a proporção entre a proporcionalidade entre a tensão e o módulo de elasticidade e a deformação específica normal. Bom, existem problemas em que a estática é suficiente para resolver a condição de carregamento. Esses problemas a gente determina como estaticamente determinados. Contudo, vão existir problemas como, por exemplo, condições em que você tem sua estrutura engastada dos dois lados, sendo submetida também a uma carga, ou você tem estrutura engastada dos dois lados, sendo submetida a uma fonte de calor, causando a variação de temperatura. A estática por si ela não vai ser suficiente para resolver esse problema. Então entra aí o papel da quantificação da deformação como uma variável, como uma equação extra para poder resolver e solucionar esse tipo de problema. Então esse é um problema estaticamente indeterminado, quando você submete a estrutura a carregamentos, né? Existe também o coeficiente de Poisson. Ele é uma medida, ele é uma proporção do quanto as deformações específicas laterais elas vão se deformar, dado que você
submeter uma deformação específica axial de um eixo. Então, por exemplo, tentando ser um pouco mais objetivo, se você cria uma tensão em X, a tendência é que X alongue, Y e Z se contraiam. Então, o coeficiente de Poisson é justamente essa medida, o quanto da deformação específica lateral foi diminuída, dado que você teve uma variação no eixo X, isso para Y ou para Z, né, no caso. E, por fim, é preciso contabilizar que as tensões médias e as deformações, elas são válidas a partir de um certo momento, a partir de uma certa distância de aplicação da carga. Ou seja, para esse caso aqui, tendo um pouco de deixa eu corrigir aqui. Bom, considerando que isso aqui são todos quadradinhos bem certinhos, né? Então, a gente pode perceber que somente a partir dessa linha aqui, ó, até uma região mais ou menos aqui, é que as deformações são praticamente iguais. Então, acontece que próximo à região de aplicação da carga, seja nessa parte de cima ou seja nessa parte de baixo, as deformações, as tensões contabilizadas, elas não podem ser tensões médias, e aqui entraria outra questão que seria teoria da elasticidade, enfim, uma coisa mais avançada. Então, para os nossos problemas, a gente está considerando que as tensões médias, as deformações estão atuando, que a gente está calculando, estão atuando justamente nessa fase aqui que a gente consegue garantir que você não tenha problemas de deformações causadas pela aplicação da carga, próximo àquele ponto. O nosso problema é um problema de estrutura. Ele foi um problema iniciado no vídeo passado sobre o conceito de tensão. Então, o que temos aqui é uma condição em que você tem uma barra ABC conectada a uma barra DE pelos elos BD e CE, considerando que esses elos aqui são duplicados, tá? O elo BD e o elo CE são duplicados, e a estrutura se submete a uma carga de 20 kN na direção vertical aqui em A. Considerando nossos eixos coordenados X, Y e Z, então, na aula passada, no vídeo passado, o que foi estudado foi como é que essas forças se transmitem, dado que você submete a uma carga aqui em A, o que é que essas forças causam em termos de esmagamento, em termos de cisalhamento, em termos de tração nos elementos estruturais, como por exemplo o elo. E o que a gente vai estudar hoje, o que eu vou apresentar hoje, é o efeito das cargas transmitidas sobre o elo BD e o elo CE. Então, na resolução, e aí o link está na descrição desse vídeo, vocês podem acompanhar como foi que a gente chegou nessa resolução aqui. Então, o que temos é que para uma aplicação de carga de 20 kN no ponto A, no sentido vertical de Y, direção positiva de Y, o que vai acontecer com os elos BD é que você vai estar submetendo eles a uma força de tração FRBD e uma força de compressão do elo CE de FRCE. Então, olhando para o elo, a seção do elo é essa seção aqui, tá? Então, o elo tem uma seção transversal aqui de 8 mm por 36 mm, tanto o elo BD quanto o elo CE, e isso aqui gera uma área de 288, 10 a menos 6 metros quadrados. Então, considerando que esses caras aqui estão sob tração, BD, então eu posso trazer essa minha força para cá, e o elo CE, eles vão estar sob compressão, então o que vai estar sofrendo aqui é nesse sentido. Então, a primeira consideração que a gente faz é que
o ponto de aplicação dessas cargas seja centrado aqui, a gente vai estar considerando que as tensões médias, as deformações, eles vão acontecer a partir de uma certa distância desse ponto de aplicação, que garante que eu vou poder considerar tensões médias e deformações sem me preocupar com o efeito dessa aplicação de carga nesse local. É justamente o princípio de Saint-Venant. Então, o que é que acontece quando você submete esse elo BD a uma tração? Então, é de se esperar que, olhando aqui para baixo, né, agora, é de se esperar que você vai ter um alongamento no eixo Y e você vai ter uma contração nos eixos X e no eixo Z, para justamente compensar esse alongamento em Y. Já o elo CE, o que você tem você vai ter uma condição em que você está comprimindo o eixo Y e você vai estar tendo que expandir, compensar isso com a expansão dos eixos X e o eixo Z. Tá? Então, primeiro, o que a gente vai calcular é de quanto foi essa deformação, né? De quanto você consegue deformar linearmente esse eixo aqui quando ele se submete à tração e quanto você consegue deformar linearmente esse eixo aqui quando você submete à compressão. Segundo, calcular efetivamente quem foi a deformação específica para cada um para cada uma dessas variáveis, seja x, seja y, seja z, tanto na compressão, tanto na tração quanto na compressão. Terceiro, calcular, dado que você fez uma variação da deformação específica normal, isso implica em alguma condição no volume total do seu elemento. E uma quarta análise já que esses caras aqui, o elo BD e o elo CE, eles vão se deformar, existe alguma variação linear aqui do meu ponto de aplicação em que eu estou fazendo a minha aplicação de carga? Esse pode ser um fator decisivo para o projeto, porque você pode ter uma condição em que esse ponto A não possa se deslocar por um determinado valor. A gente não especificou isso aqui nesse projeto, mas é preciso entender que isso pode acontecer. Então, partindo para os cálculos, deixa eu só mudar aqui, arrastar aqui o nosso problema. Então vamos lá. No problema, esses cálculos aqui, esses valores de 16,25 kN para a força... Opa! Apaguei aqui alguma coisa sem querer. Kilonewtons, tá? Ficou terrível. Kilonewtons, tá. Então, essa força 16,25 kN foi realizada no vídeo de conceito de tensão, o link está na descrição. E essa força RCE também foi descrito na resolução passada. Então, esses valores foram dados ou já calculados. Eu tenho tanto as forças, tenho a área de aplicação dessas forças, tenho o comprimento dos elos, que são iguais. O material que a gente está considerando é um material com módulo de elasticidade de 200 GPa, módulo de elasticidade transversal de 77,2 GPa e uma variável que se relaciona tanto com E quanto com G é justamente o Poisson. Como é que elas se relacionam? Através dessa relação aqui, tá? Então, o coeficiente Poisson I é igual a módulo de elasticidade sobre 2 vezes módulo de elasticidade transversal menos 1. Fazendo esse cálculo, a gente calcula diretamente o valor do coeficiente Poisson, que é importante para a resolução quando a gente chegar lá na lei de Hooke, tá bom? Então, já tenho esses valores. O cálculo da deformação é um cálculo que depende o cálculo das deformações, né? É um cálculo que depende tanto da minha carga que está sendo aplicada, do meu comprimento inicial do elo, da minha área do elo que está sendo aplicada e do meu módulo da elasticidade. Veja que, para essa deformação, se eu tiver um material, primeiro, se eu tiver um elemento sofrendo várias cargas, eu posso calcular isso individualmente.
se ele tiver, primeiro, comprimentos diferentes, áreas diferentes ou materiais diferentes. No nosso caso, é só um material com só um comprimento, só uma área e uma carga única. Então, o nosso problema fica mais simplificado. Então, o que a gente vai ter aqui é a força RBD. E para o caso da deformação do elo BC e para o elo BD, tá? Elo BD. E para o caso da deformação do elo CE, o que a gente vai ter aqui é a força R de CE. Uma coisa importante de se destacar é que a força R de CE, como ela é de compressão, ela vai entrar aqui como o negativo. Então, quando a gente transportar essa força, quando a gente for contabilizar essa força, lembrar que ela tem que ser negativa, tá? Então, usando essas informações, eu tenho que 16.250 newtons, 0,2 metros, a área 288, 10 a menos 6 metro quadrado, 200 vezes 10 a 9 newton metro quadrado. O que eu estou fazendo aqui é deixando as unidades só para uma simples conferência. Então, é sempre importante a gente garantir que as unidades estão batendo. Então, vamos fazer uma simplificação aqui. Newton, metro quadrado, metro quadrado. Então, o que tem que sair aqui é em metro. É justamente o que a gente quer. Por simplificação, eu não resolvi a parte do deformação de CE. Então, resolvendo essas contas, o que a gente tem é o valor de 0,0564 10 a menos 3 metros. Eu sempre estimulo o aluno, e eu entendo que é uma percepção, fica melhor para o entendimento do sentido físico do que essa variável está calculando, é tentar ao máximo trazer para uma coisa, para uma unidade que a gente consiga compreender. Esse valor aqui, 0,0564 10 a menos 3 metros, é uma percepção muito longe, a gente não tem noção. Mas já se a gente trouxer para essa informação, para a unidade de milímetros, que é o que eu fiz aqui, ó, então fica 0,0564 milímetros. Então a gente entende, a gente consegue pensar que você pega um milímetro, você tem a noção visual do que é um milímetro e tentar dividir ele em 100 vezes. Então fica sempre uma sugestão que eu dou, uma tentativa de vocês trazerem para um sentido físico palpável, tá? Então, essa força FRBD causou uma deformação linear de 0,0564 milímetros no elo BD. Já no elo CE, o que aconteceu foi uma deformação, no caso foi uma compressão de 0,022. No caso, compressão, por isso que está aparecendo aqui um negativo, tá? Então, ele diminuiu de 0,022. Bom, a gente já calculou agora a deformação linear. Quando a gente pega essa deformação e calcula em função do comprimento, o que a gente tem é a deformação específica normal para cada um dos eixos. E como é que essa deformação específica normal é calculada, né? A deformação específica normal, quando a gente considera a lei de Hooke para todos os eixos, o que a gente tem é a lei de Hooke generalizada, que ela leva em conta as deformações específicas tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z. E mais ainda, ela leva em conta não só a tensão que está gerando essa deformação específica, mas a possibilidade de você também ter tensão nos outros eixos. Ou seja, se você tivesse tensão em Y e tivesse tensão em Z, isso também afetaria a sua deformação em X. Tá? Da mesma forma, o mesmo raciocínio. Considerando a deformação em Y, além da deformação em Y, você pode vir a ter no seu estado de tensão em que você tenha deformações em X e que você tenha deformação em Z. Analogamente, você faz o mesmo raciocínio para Z. Você tem a deformação, você tem a tensão em Z, e essa tensão em Z, não só ela causa deformação em Z, mas também a tensão em Y pode causar e a tensão em X pode causar. No nosso caso específico, a gente está tratando de um problema em que o estado de tensão é dependente somente da tensão em Y. Então, tudo que não tiver tensão em Y, a gente pode simplificar.
Então, no nosso problema, a gente cancela isso aqui, 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 cancela isso aqui. Então, a deformação em x, no nosso caso, ela só dependeu de menos ni sigma y sobre o modo de elasticidade. A deformação específica em y só depende de sigma y sobre o modo de elasticidade. E a tensão em z e a deformação específica em z também só depende em menos ni sigma y sobre E. Vejam que, para o nosso caso, a deformação em z é exatamente igual à deformação em x. Então, calculando para cada uma substituindo os valores, o que a gente tem aqui é uma deformação específica normal em x de menos 2,397 10 a menos 6, uma deformação específica em y de 8,125 vezes 10 a menos 6. Veja que interessante. Da mesma forma, a ideia que a gente tinha de que y expande, como é que se diz? Expande e x se contrai e x e z se contrai, está sendo comprovado aqui, né? Então, você tem uma coisa positiva aqui para deformação específica em y e tem as deformações de x e z negativas. Mais do que isso, a deformação específica em y é bem maior do que a deformação específica, é quase 3 vezes maior do que as deformações em x e em y. Bom, uma outra análise que podia ser feita é caso houvesse tensões, o seu estado plano de tensão houvesse tensões cisalhantes. Como no nosso caso não tem tensões cisalhantes, essas deformações cisalhantes aqui elas não vão aparecer. Então, no nosso caso, a gente também simplifica. Tá bom? Lembrando, essa deformação cisalhante ela geraria distorção nos seus ângulos. Bom, qual é o efeito de você variar, você ter variação na sua deformação específica normal em x, y e z? O efeito conjunto disso é uma compressibilidade volumétrica, que você pode ter uma expansão, se ele for positivo, ou se ele for negativo, tem uma compressão. No nosso caso, como a gente está tendo uma tração, a gente está vendo que esse valor em x em y é maior do que x e z, é de se esperar que quando você fizer as contas aqui, que é esse modo de compressibilidade volumétrica, ele depende do meu coeficiente de Poisson, do meu módulo de elasticidade e das tensões aplicadas. Novamente, o estado de tensão que a gente está considerando só tem tensão em y. Então, a gente desconsidera as tensões em x e z e calculando a compressibilidade volumétrica, o que eu tenho aqui, o seu volume, o volume do seu elo está aumentando de 3,33 10 a menos 6, que também é uma variação muito, muito pequena, imperceptível ao olho nu. Uma coisa que eu não comentei é que o que a gente está aplicando aqui da lei de Hilbert generalizada, ou seja, é de x, é de y, é de z, é para o elo BD, tá? Como exercício, eu deixo para vocês tentarem resolver para o elo CE e já deixo também a solução aqui para o elo CE. Então, vocês podem fazer as contas e verificar se está batendo com a possível resposta. Tá, a gente já verificou a deformação linear, a deformação específica nos eixos x, y, z, o efeito dessas deformações específicas x, y, z variando o volume positivamente, e agora precisamos verificar o efeito no ponto de aplicação da carga, ou seja, no ponto A, quando você varia linearmente o elo BD, você está aumentando, e o elo CE, você está diminuindo. O que é que acontece com o ponto, qual o deslocamento que o ponto A vai ter em relação a esses dois elos? É possível calcular? Sim, é possível calcular, e sim, é interesse da engenharia entender qual foi a deformação desses caras, no caso do ponto A. Então, o que a gente precisa entender é qual é o deslocamento de A, ou seja, qual é o sigma A, dado que B está se deslocando positivamente, então aqui você tem
deformação em B, e dado que C está se deformando negativamente, ou seja, está vindo para baixo, por causa da compressão, sigma C. Bom, o que a gente quer aqui é justamente esse deslocamento. Vamos atentar ao fato que isso aqui é pela semelhança de triângulos, esse ângulo é igual a esse. O que a gente tem aqui para o cateto oposto, no caso, sigma CE sobre esse valor aqui que a gente ainda não sabe, é igual a esse cara de cá, cateto oposto, que é o sigma B, sobre esse cara que a gente ainda não sabe o valor, assim como a distância, o cateto oposto para esse triângulo maior, que no caso seria o sigma A, sobre todo esse comprimento aqui. Então, o que a gente comumente faz é, se a gente não sabe esse valor, então a gente chama esse cara aqui de x. Por eliminação, por subtração, a gente sabe que se esse comprimento de B a C é 0,4, o complementar aqui desse cara vai ser 0,4 menos x. E com isso a gente consegue montar a nossa semelhança de triângulo. Então, aqui eu chamei de CE, tá? Deslocamento CE, aqui eu chamei de deslocamento BD. BD. Então, vamos lá. Cateto oposto desse ângulo é o deslocamento CE sobre o cateto adjacente, no caso aqui 0,4 menos x, que é o que está justamente aqui. Ele é igual a esse triângulo menor, cateto oposto, no caso sigma de BD, delta BD, sobre o valor x, cateto adjacente, dá esse valor. E para o triângulo maior, eu tenho aqui o cateto oposto, é justamente o ΔA, que é o que a gente quer, sobre o comprimento total. O comprimento total vai ser o 0,25 mais esse pedacinho de x, até esse ponto. Então, a gente consegue separar as equações. Então, resolvendo primeiro para o valor de x, que a gente precisa encontrar para encontrar o ΔA, eu resolvo essa minha equação e encontro que o valor de x está no ponto 0,2877 metros. Então, daqui para cá ele tem 0,2877 metros. Então, posso voltar agora para a minha equação e tentar resolver o meu problema. Então, eu estou pegando aqui o caso em que... Deixa eu pegar aqui agora. Estou igualando aqui agora esse caso em que eu tenho valores de x, substituindo os valores de x, eu calculo quem é o meu ΔA. Tá? Então, o meu ΔA ele dá 0,105 10 a menos 3 metros. Novamente, esse é um valor muito... que não passa por nossa percepção, mas quando a gente converte para milímetros, a gente passa a percepção. Então, esse deslocamento foi de 1/10 de milímetro. Então, é muito pouco para a estrutura, mas isso... Bom, então, isso aqui, quem vai dizer se é muito ou pouco é o seu projeto, tá? A gente tem hoje em dia o nível de miniaturização, o nível de precisão dos nossos elementos muito boas. Então, a gente consegue trabalhar com tolerâncias bem apertadas. Então, com isso a gente finaliza as 4 análises, que era o interesse do projeto, né? E se você gostou, eu peço que dê o like, compartilhe com os colegas e fica ligado no canal para poder acompanhar próximos vídeos sobre outros conteúdos da disciplina Mecânica dos Materiais. Até a próxima. Tchau.